estar falando sobre a igreja que traz alegria na cidade. Semana de Ouro, o tema é motivação. E nós vamos estar aprendendo com esse texto, Atos capítulo 8, a partir do verso 1. Está escrito assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Extremamente, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade, dando-lhes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Deus, nós somos gratos ao Senhor por esta semana de ouro que o Senhor confiou, Senhor, aos homens batistas, e nós pedimos que o Senhor possa nos orientar nessa noite, por intermédio da Tua palavra. A Ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo perfeito louvor, porque Tu és nosso Deus presente, e bem presente, inclusive na hora da angústia. Toma a primazia da Tua palavra. Eu não posso, mas Tu podes. Eu não sou, mas Tu és. Eu sou pequeno, mas Tu é grande. Então somente o Teu nome seja exaltado aqui nesta noite. Que o Teu Espírito Santo ache liberdade em nós, entre nós e sobre nós. Em nome de Teu Filho amado Jesus, que nós te pedimos e te agradecemos. Se você crê, diga amém. Amém. Estamos na semana de ouro. Uma semana na qual nós estamos sendo, de fato, já iniciamos ontem, ministrados pela palavra do Senhor e, por que não, alimentados por ela. E nós estamos diante de um texto que fala que a presença de um homem conhecido como Filipe gerou alegria naquela cidade. Essa cidade é conhecida como Samaria. E eu olhando para esse texto, eu olho para a Igreja Batista do Salvador, que está localizada na comunidade conhecida como Perovais. E eu creio em um Deus que tem objetivo naquilo que Ele faz. E se Deus estabelece uma casa de oração em uma determinada comunidade, é porque Deus tem um objetivo a traçar por intermédio dessa casa de oração. E nós, como ministros do Evangelho, nós somos desafiados a entender e compreender qual é o propósito do Senhor para com nossas vidas. O texto diz que houve uma grande perseguição contra a igreja do Senhor. Alguns discutem acerca do nome desse livro, Atos dos Apóstolos. Mas na verdade não são Atos dos Apóstolos, porque o Espírito Santo inspirou os apóstolos para ter tamanha atitude, ações que os apóstolos tomaram, conduzido pelo Espírito Santo. É por isso que está escrito aqui Atos. A palavra Atos quer dizer ação, atitude, que a igreja primitiva tomou para propagar e compartilhar o Evangelho do Reino dos Céus. O Evangelho é uma ferramenta muito importante, ela é tão importante que ela pode livrar a alma do mundo do inferno, mas ao mesmo tempo que ela é tão importante, ela se torna perigosa, porque quando nós não nos submetemos ao Evangelho, ela vai nos julgar um dia. Um dia todos que aqui estamos, seja você rico ou não, seja você alto ou baixo, gordo ou magro, todos nós vamos estar ante o tribunal de Cristo. E tudo vai ser trazido à tona, os segredos do seu coração. Eu lembro que eu estava em Campina Grande, na conferência, e o pastor americano Paul Washer estava pregando o Evangelho, e ele fez um despertamento para nós, de que
estava naquela conferência. Ele disse: será que se Deus pegasse o nosso coração e colocasse no telão da igreja, para que todos assistissem aquilo que passa em nosso coração, como um DVD, qual seria a atitude daqueles que iriam assistir os segredos do seu coração? Porque diante de Deus não há nada oculto. Deus sabe quem é você e quem eu sou, além das aparências, além da programação, além do ambiente. Quando as luzes se apagam, quando a cortina se fecha, quando os holofotes se apagam, é nesse momento que Deus mostra quem nós somos. Eu vejo que uma das coisas que mexe com a vida de um homem que não vivencia esse evangelho é quando ele está diante do espelho. Porque diante do espelho você percebe quem é você. Você sabe quem de fato é você. E a igreja do Senhor, ela é convidada para viver um evangelho puro, um evangelho genuíno, um evangelho sem malícia, um evangelho sem maldade, um evangelho sem artimanhas. A igreja do Senhor é convidada para cooperar com a propagação desta mensagem. Esta mensagem não é minha, esta mensagem não é sua, esta mensagem não é da igreja, esta é a mensagem de Deus, porque Ele é a própria mensagem. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o pão vivo, não é um pão mofado, não é um pão no canto, não é um pão largado, não é um pão velho, não é um pão dormido. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E nós precisamos aprender e entender que quando você entra pelaquela porta, você não entra para ver homens, você não entra para ver mulheres, você não entra para ver uma banda famosa, você entra para comer do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. A igreja pregando o evangelho estava sendo perseguida. Esta semana um irmão chegou para mim e fez uma pergunta acerca da perseguição. E ele disse: Emerson, até que ponto vai a perseguição contra os cristãos? E eu disse para ele: a perseguição vai até o ponto que você vive o evangelho. Quanto mais você vive o evangelho intensamente, automaticamente você vai ser perseguido. Vai ser perseguido por pessoas que estão dentro da casa de oração, vai ser perseguido por pessoas que estão fora da casa de oração, porque o evangelho, ele confronta o pecado. O evangelho, ele confronta a arrogância, a altivez, a soberba, a prepotência, a mentira, a maquiagem, a vaidade, a vida camuflada na fé. Então, quando você vive este evangelho, automaticamente é natural do ser humano não amar a correção. Então eu disse para aquele cristão: se você vive piamente, você vai ser perseguido. Mas se você vive o evangelho light, você não vai ser tão perseguido assim, como se você estivesse vivendo o evangelho piamente. E aqui nós temos uma igreja em Atos. Uma igreja que não tinha placa denominacional. Aqui não tinha Igreja Batista do Salvador. Aqui não tinha Assembleia de Deus, Deus e Amor. Não tinha Casa da Bênção. Não tinha Universal, Mundial do Poder de Deus. Não tinha. Esses irmãos se reuniam de casa em casa. Esses irmãos não dependiam de uma personalidade que atraísse. O motivo pelo qual os irmãos se reuniam para orar, para adorar e para pregar era um só: Jesus. E esta igreja vivia sua simplicidade. Porém, se levantou uma perseguição contra a igreja do Senhor. E os cristãos estavam sendo pegos em suas casas e sendo lançados no cárcere, sendo lançados na prisão. Mas os irmãos não estavam sendo lançados na prisão porque tirou a vida de alguém, porque furtou o dinheiro de alguém, mas simplesmente porque os irmãos estavam vivendo o evangelho que Jesus ensinou que os irmãos deveriam viver. E esses irmãos estavam sendo perseguidos. E os irmãos, pelo fato de ser perseguidos, os irmãos começaram a correr de um lado para o outro. Exceto os apóstolos, os demais cristãos, eles fugiram. E nessa fuga, aprove ao Senhor. E Filipe, ele foi parar em uma cidade conhecida como Samaria. E quando ele chega em Samaria, ele começa a compartilhar o evangelho. Ele começa a compartilhar a mensagem. Ele começa a cooperar com aquilo que Deus tinha confiado a ele. E aqui vai um primeiro desafio para mim e para você. Qual foi a última vez que você compartilhou a mensagem da cruz com um pecador?
pecador a Cristo. É perigoso quando nós nos acostumamos a participar de vigília, a participar de campanha, a participar de festividade e esquecemos que o papel da igreja é ganhar almas. Você está aqui para a glória de Deus, mas você também está aqui para ganhar almas para Jesus. Você está aqui para compartilhar o Evangelho com aqueles que não têm o Evangelho. Ou seria que nessa noite os cristãos ficassem de pé para os não cristãos sentar. Mas infelizmente nem todos nós temos essa motivação. Se cada um trouxesse nessa noite, não para ver homem, mas para Deus, um pecador, uma alma que está lá fora, porque é uma semana de ouro, e a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Se há um ouro na terra que o céu quer, é ganhar almas, um drogado, um viciado, um adúltero, a prostituta, um traficante, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, não estrague, não vá para o inferno, mas seja salvo. Mas às vezes somos egoístas, queremos Deus só para nós. Eu quero ser cheio do Espírito só para mim. Eu quero ser cheio do Espírito para que as pessoas me vejam falar em outras línguas, profetizar, cantar, pregar. Mas Deus quer ganhar almas. Deus quer salvar famílias. Deus quer tratar jovens e adolescentes. E essa igreja em Atos entendeu isso. Eles entenderam tanto que eles testemunharam acerca de Jesus. E nós entendemos testemunhar como simplesmente falar. Testemunhar, que a Bíblia está dizendo aqui, não é dar panfleto na rua. Não é simplesmente colocar no Facebook Jesus te ama. O testemunhar é estar disposto a morrer pelaquilo que você acredita. Essa é a ideia de testemunhar. É testemunhar ao ponto de perder a própria vida. Será que temos essa coragem? Será que temos atitude de estar disposto a testemunhar a este ponto? Estevão foi um macho, porque testemunhou do poder de Deus. E quando Estevão estava pregando, os religiosos, os doutores da Escritura Sagrada, não resistiam ao Espírito pelo qual Estevão falava. E a única alternativa que eles tiveram: vamos matar este homem. Mas Estevão testemunhou a favor da mensagem da cruz. Na medida que aqueles metiam pedra em Estevão, Estevão estava tão cheio do Espírito que quando ele recebia as pedradas, ele viu Jesus assentado à direita de Deus, de pé na verdade. Se você está no Espírito, enquanto lhe atiram pedras, você não consegue enxergar a pedra, enxergar a perseguição, enxergar a crítica. Enquanto te apedrejam, você está vendo Jesus de pé à direita de Deus. Esse é o foco. Esse é o nosso objetivo. Olhar para o autor e consumador da nossa fé, olhar para Jesus. Porque Ele pode fazer comigo, com você, o que homem nenhum pode fazer. E esses irmãos fugiram. E quando eu olho para esta perseguição, eu percebo que nós temos dificuldade em olhar as perseguições com bons olhos. Sempre perseguição e deserto, para muitos é sinônimo de pecado. Mas Jesus estava cheio do Espírito Santo e foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo deu um tiro contra a igreja primitiva. Um tiro de parar a igreja, de estabilizar a igreja. Mas esse tiro saiu pela culatra. A obra do diabo para parar a igreja não teve êxito, porque na medida que eles perseguiram os irmãos de Jerusalém, os irmãos correram para outra cidade. E o que foi que aconteceu? O Evangelho chegou em outra cidade.
o Evangelho chegou na cidade de Samaria. E os samaritanos começaram a ouvir a palavra da cruz. Ao invés de parar a igreja, a perseguição cooperou para o crescimento da igreja. E se você é a igreja, você precisa olhar a perseguição também com os bons olhos. Porque quando você é perseguido, você ora mais. Quando você é afligido, você jejua. Quando você é atormentado pelo reino das trevas, você lê mais a Bíblia. Você chora mais. Você se aproxima mais do Senhor. O seu coração fica mais aquebrantado na presença do Senhor. Olhe para as críticas e para as perseguições. Olhe para as adversidades da vida com outros olhos, irmãos. Não veja como um lugar para te matar, mas veja como uma escola para Deus te aprovar. Veja como uma sala de aula que Deus quer dar uma boa nota para você. Porque Paulo disse: eu aprendi a contentar-me com o que tenho. E ele diz uma palavra didática: ele aprendeu. Ele aprendeu até fartura. Aprendeu a conviver com a mesa farta. Mas Paulo também aprendeu a não ter nada. Não diminua Deus pelas circunstâncias. Não diminua Deus pelas adversidades da vida. Mas em meio ao deserto, aprenda alguma coisa. Em meio ao caos, extraia uma lição. Porque Deus quer te ensinar. Ele é o seu professor. Essa é a diferença que às vezes encontramos homens velhos na igreja, mas que não têm a mesma fé de um novo convertido. Porque às vezes o novo convertido, ele lê um texto e se permite ser instruído pelo texto. Mas muitos de nós corremos das adversidades. Muitos de nós não queremos ver um evangelho que confronte a nossa natureza, a nossa vontade. Mas é impossível você ser um cristão, é impossível você ser um discípulo de Jesus, se você não matar o seu eu, não negar o seu eu. Nós precisamos entender que andar com Jesus é cruz. E cruz, irmãos, não é festa. Cruz não é bolo de aniversário. Cruz não é exposição de fogos e artifícios. Cruz é morte. E ele falou: quer vir após mim? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e venha. E me siga. E aprenda comigo a negar o seu eu. E esses discípulos estavam sendo perseguidos porque estavam pregando o evangelho do reino. Quantas vezes você não quer ser criticado na empresa que você trabalha? Você tem vergonha de mostrar que é cristão na faculdade. Você tem vergonha de mostrar o Deus que você serve na empresa, na hora do intervalo, na hora do almoço. Mas você não pode ter vergonha de mostrar o teu Deus. Eu trabalho no comércio e eu vejo pessoas de outras religiões mostrando a sua fé publicamente e não tem vergonha. Mas será que a igreja do Senhor, que somos nós, estamos com medo de fato de testemunhar de Jesus, de dizer: eu sou cristão? Eu estava na sala, no curso, e eu não tenho uma aparência de cristão dentro da perspectiva da sociedade. As pessoas olham para mim e dizem: você não parece cristão. Porque criam sua ideia de ser cristão é andar com calça social e sandália havaiana. Eu uso bermuda. E eu estava no curso e, como eu não tenho aparência, o colega chegou para mim e quis me mostrar um vídeo no celular. Eu olhei para ele e falei: eu sou cristão. Ele tomou um choque dentro. A minha aparência diz que é uma coisa, mas o meu caráter diz totalmente diferente. Mas eu não tive vergonha de dizer. Mas quando eu falei: eu sou cristão, todo aquele ambiente mudou. Parou-se, um silêncio tomou conta do lugar. E por isso que muitas vezes você tem medo de dizer que é cristão. Mas se você quer viver uma semana de ouro, dentro dessa motivação, nessa programação, você precisa tornar a sua fé pública.
deve esconder Jesus. Não se pode pegar uma lâmpada e colocar em uma tigela, em um alqueire, uma tigela para guardar alimento. Se coloca no velador para iluminar a todos. Você é sal da terra e luz do mundo. E tem que fazer a diferença lá fora. E às vezes nós temos medo de testemunhar de que nós somos cristãos. Não tenha vergonha de dizer que é cristão. Perca a amizade, perca o passeio, perca o espaço naquela roda de amigos, mas diga: eu sou um cristão. Testemunhe acerca da sua fé. Porque às vezes quando o homem compra um celular, ele quer mostrar para todo mundo que comprou um celular. Quando compra um carro, quer tirar a foto e postar nas redes sociais que comprou um carro. Mas como é que consegue um cristão ter mais motivação em mostrar o seu carro, em mostrar o seu celular? Mas ele esconde Jesus, guarda o carro, guarda o celular, mas coloque Jesus para todos olhar para você e dizer: ali é um homem ou uma mulher de Deus. Glória a Jesus. Mostre Jesus na tua vida. Mostre Jesus na tua família, no teu namoro, no teu noivado, no teu casamento, no teu ministério. Torne Jesus público, irmãos. Não tenha vergonha de ser cristão. O drogado não tem vergonha de ser drogado. A prostituta se expõe nas orlas de Salvador. E por que nós vamos ter vergonha se você está no caminho, se você está na verdade e se você está com a vida, e não uma vida passageira, é uma vida abundante. Não é uma vida de 100 anos, de 200 anos, não, é pelo século dos séculos, amém. Essa é a proposta do Senhor para com nossas vidas. Não devemos ter vergonha. Eu quero te encorajar. Não tenha vergonha de dizer que você é um cristão. Eu lembro quando eu entreguei minha vida a Cristo em 2002. Eu andava em um grupo que era 15 a 16 jovens como eu. E quando eu entreguei minha vida a Cristo, ficou aquele espaço que era o meu. Às vezes o culto acabado, eu saía da igreja, olhava meus amigos lá e eu via a minha vaga lá me esperando. E eu dizia: Deus, como é que eu vou me livrar dessas amizades? Eu gosto deles. Como é que eu vou vencer? E no dia seguinte os colegas foram na minha casa e eles conversavam, eu ficava parado sem poder interagir com eles. E eu dizia para eles: rapaz, eu estou na fé da igreja. Aí eu lembro que meu colega minha falou: rapaz, você se precipitou, calma, calma, não precisa. Mas dentro de mim eu sentia Deus falar: não, meu filho, você vai ficar na fé. E Deus foi substituindo aquelas amizades do mundo e colocando uma amizade. Deus foi trazendo amizades do reino dele para a minha vida, para suprir a minha carência emocional. Mas eu testemunhei da minha fé. Eu ficava: como é que eu vou à igreja com a Bíblia na mão? Tipo, vou, não vou, vou, não vou. Eu não sei se você passou por isso, mas o primeiro dia que eu saí de casa com a Bíblia na mão, esse dia eu fui um sujeito de atitude. Todo mundo olhou para mim, eu me tremendo, a perna tremia, a mão tremia, eu apertava a Bíblia, eu digo: meu Deus, agora eu fiz um compromisso, todo mundo agora viu que eu sou cristão, todo mundo agora está vendo que eu tornei a minha fé pública. E quando eu passava pela porta da igreja, eu respirava: graças a Deus, aqui agora eu estou no meu mundo. Mas quando o culto acabava, eu tinha que sair com a Bíblia na mão. Nas primeiras vezes foi difícil, mas com o passar do dia, às vezes eu saio com a Bíblia, parecendo até que uma porta de guarda-roupa de tão grande. Mas no começo foi difícil. Eu tive que tornar a minha fé pública. Eu tive que compartilhar com o mundo, compartilhar com a sociedade, compartilhar com a minha família, compartilhar com os meus amigos lá fora, compartilhar com as pessoas que agora eu sou uma nova criatura. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e agora é tudo novo. Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem novas amizades, Deus tem novo relacionamento, Deus tem uma nova história para escrever na tua vida. Um provérbio antigo disse que o sangue dos mártires era a semente da igreja. O mártir é quando você morre por uma causa. Nós temos uma imagem de um personagem, Martin Luther King, pastor norte-americano, foi um mártir. Um
pastor protestante, um ativista, foi morto, vítima de uma arma de fogo. Encontramos homens como Che Guevara e outros que acreditaram numa causa e morreram acreditando naquela causa. Uns morreram assassinados, outros morreram por coisas da vida. E aqui os irmãos estavam morrendo. Estevão morreu, foi apedrejado, mas o interessante é que os antigos diziam que quando um cristão morria e que o sangue daquele cristão caía em uma cidade, era uma igreja que ia nascer naquele lugar. Então a perseguição não parava a igreja. Era como um omelete, quanto mais você batia na igreja, mais a igreja crescia. Eu quero dizer, se você tem sido apedrejado, se você tem apanhado por amor a Jesus, você não vai parar, ela não vai te matar. Quanto mais perseguir você, mais cheio do Espírito você vai ficar. Mais tomado por Deus você vai ficar. A sua oração vai ser mais intensa. O texto vai tratar e vai queimar teu coração. Você vai estar sensível à voz de Deus em qualquer lugar. Porque a pressão, mas ela terá poder. Quando você recebe a pressão, você recorre ao Senhor e Ele derrama dunantes poder em ação sobre a minha e sobre a sua vida. Mas o interessante, irmãos, que o evangelista Filipe tanto anunciava Cristo como ele operava sinais. Olhe Atos capítulo 8, versículo de número 6 e o versículo 7. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. A pregação de Filipe não era filosofia humana, não era pensamentos terrenos, não era eloquência. A pregação de Filipe, ela tinha sinais, poder de Deus. E quais eram esses sinais? Verso 7: pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. O poder de Deus estava na vida daquele homem. Mas Filipe não era um apóstolo, ele era um evangelista. Sabe o que é que eu aprendo com isso? O poder do Espírito Santo não está limitado a título. O Espírito Santo não era propriedade dos apóstolos. O Espírito Santo estava sobre a igreja. Você não pode ser pastor, você não pode ser evangelista, você não pode ser diácono, missionário, presbítero, não sei qual é o título, mas eu quero dizer para você, se você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, o mesmo Espírito que estava sobre a vida de Filipe, é esse mesmo Espírito que está na tua vida. Não é propriedade de homens, o Espírito é só meu. O Espírito Santo não pode ser vendido, não está à venda. O Espírito Santo não pode ser emprestado. O Espírito Santo não pode ser empenhorado. O Espírito Santo é concedido, é concebido por vontade de Deus na minha e na sua vida. E precisamos tomar posse do Espírito. Precisamos tomar posse que o Espírito é Deus, e que o Espírito fala, e que o Espírito toca, e que o Espírito cura, e que o Espírito ouve a sua oração. E Filipe não era um apóstolo, mas ele estava no Espírito. E aquela Samaria pode contemplar o poder do Espírito Santo na vida de um homem que se coloca na brecha para ser usado por ele. Experimente ser usado pelo Espírito. Eu fico triste quando algumas pessoas entendem ser cheio do Espírito a pregação. Porque se você entender que ser cheio do Espírito é pregar, só pregar, você não vai orar pelo seu vizinho e ele vai ser curado. Você não vai pregar dentro do ônibus. Você não vai ganhar o seu patrão na empresa, porque você vai dizer: eu não sou pregador, então eu não preciso ser cheio do Espírito. O Espírito de Deus é derramado sobre a igreja, e você é a igreja.
O Espírito Santo não é um espírito de escravidão, não é um espírito de opressão, não é um espírito de insegurança, não é um espírito de medo, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo Espírito. E o versículo 8 diz: e houve grande alegria naquela cidade. Porque houve grande alegria naquela cidade? Porque um homem se colocou à disposição do Espírito Santo de Deus. E eu creio, irmãos, que Deus quer gerar uma grande alegria no Perovaz. Eu creio, irmãos, você, meu amigo visitante de outra igreja, eu creio que Deus quer gerar uma grande alegria no bairro no qual a sua igreja está localizada. E houve grande alegria no Perovaz. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar almas confessando a Jesus? Você consegue imaginar pessoas sendo tratadas, restauradas pelo poder de Deus? Você consegue imaginar almas sendo livradas da morte pelo poder de Deus? O problema da igreja não é dinheiro. O problema da igreja não é falta de oportunidade. O problema da igreja é se colocar à disposição do Espírito. Se coloque à disposição do Espírito e Deus vai mostrar o que Ele quer fazer na tua vida. Nos preocupamos muito com a vida dos outros. Eu lembro que um pastor pregando disse: enquanto você olha a vida do outro, o diabo destrói a sua vida e você não percebe. Filipe não teve tempo para nada, a não ser cheio do Espírito e pregar com poder, e com cura, e com sinais, e com prodígios. A igreja de Atos não tinha culto de cura, culto de oração, culto de maravilha, não tinha tema, porque no culto tinha salvação, tinha maravilha, tinha tudo. Porque, irmão, o que faz a diferença é a presença do Espírito no meio dos santos. Se o Espírito está, tem cura. Se o Espírito está, tem salvação. Se o Espírito está, tem libertação. As cadeias são quebradas, os grilhões são rompidos. Então o que é que a igreja brasileira precisa? Tomar posse do Espírito Santo de Deus. Qual é o nível de comunhão com o Espírito Santo que você tem agora? Como é que está a sua comunhão com o Espírito Santo de Deus? Qual foi a última vez que você ouviu a voz do Espírito Santo de Deus? Tem crente que diz: Deus fala, e você ouve. O que falta é sensibilidade. Mas a diversidade da vida, as perseguições da vida, ela tenta ofuscar, tampar os teus ouvidos, para que você não ouça a voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito fala. O Espírito diz até a mensagem que o pregador deve pregar. O Espírito diz qual é o repertório que ele quer ouvir daqueles que ministram o louvor. O Espírito diz aonde vai ser o evangelismo. O Espírito diz a quem você deve pôr as mãos para orar. O Espírito orienta você a com quem você vai se casar. Eu creio, irmãos. Eu creio que o Espírito fala. E ele fala. E ele está falando ao teu coração. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ler a Bíblia junto com você. O Espírito Santo que inspirou para escrever este livro, ele tem prazer em sentar na tua casa e ler este livro e te explicar e te esclarecer. Este livro não é mais um livro que está na biblioteca, é a palavra de Deus, a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que restaura, a palavra que liberta. E se você só vai entender se você ler no Espírito.
Se coloque em pé, por favor.